para você que me acompanha, que satisfação te receber em mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast do Estúdio Vitrola, diretamente do Estúdio Vitrola, no coração da Moca, o melhor bairro de São Paulo. Os outros que não me ouçam, a Moca sempre será Moca. Antes de começar, eu preciso muito agradecer o carinho do público que recebeu esse nosso produto, essa nossa ideia, esse nosso sonho, materializado em forma de estúdio e materializado também digitalmente na forma desse podcast, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é estar sentado com o microfone e com amigos, contando histórias de vida e inspirando pessoas sobre os mais diversos assuntos. Obrigado mesmo pelo feedback de coração. Vamos melhorando cada episódio mais e queremos estar aqui dentro do Amplifique Coworking realizando o seu sonho. Se você quer ter o seu podcast, se você quer fazer suas lives, videoaulas, videocast, nos procure e use esse nosso espaço adequado para a sua realidade, dentro do seu orçamento e com os melhores profissionais, porque além da técnica, tem coração naquilo que faz. Venha procurar o pessoal aqui do Estúdio Vitrola, tá aparecendo na tela. O Amplifique Coworking para você estabelecer a sua empresa aqui, se for o caso também, venha para cá, que é muito importante. Gente, hoje nós vamos falar sobre um dos mercados em maior ascensão dos últimos tempos, que já vem sendo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Eu vou conversar com meu querido amigo Giba dos Santos, que já está aqui no podcast. Giba, obrigado por ter vindo aqui hoje. Que prazer. Fernando, quem agradece sou eu pelo gentil convite que você me fez, especialmente para estar aqui no Vitrola, e também por ter a chance de voltar a visitar a Moca. Devo confessar a você que fazia muito tempo eu moro na Zona Sul. Sim. E é sempre um bairro emblemático, um bairro carinhoso, talvez o mais paulista de todos os bairros, né? É um charme ver o cenário que vocês têm aqui, muito profissional. Então, reforço o meu agradecimento pelo convite. Que legal. Em breve, gente. Obrigado, Giba. Vocês vão ver o podcast do Giba aqui, sendo feito aqui também. A gente vai falar sobre o Check in China Cast, que você vai conhecer daqui a pouco. Hoje nós vamos falar dos chineses e dessa revolução que eles estão fazendo no mundo, e nós vamos falar disso aqui no Brasil, voltado para um segmento específico e que eu, particularmente, tenho adoração. Quem reparou, eu estou aqui com a minha camiseta Kart Lifestyle, porque eu gosto de automobilismo, e nós vamos falar do segmento automotivo. Por quê? Se você não conhece o Giba, eu vou apresentar agora. O Giba, assim como eu, é um querido amigo e jornalista, não é? Especializado em comunicação corporativa. Na sua carreira, o Giba tem simplesmente experiência nas grandes montadoras do Brasil. Passou pela Mercedes-Benz, passou pela Volkswagen, Chrysler, Dodge, pela Jeep. Tem essa experiência do mercado, do mundo automotivo. É reconhecido no setor onde você anda, vai falar. Eu que estou engatinhando nessa área do automotivo, pela minha paixão. Tem um termo que eu gosto muito, que é o gearhead, né? Eu gosto muito desse termo. Eu sou entusiasta do automobilismo e já ouvi muito falar do Giba. E vou até fazer uma confissão aqui, Giba, porque foi um meu primo que nos aproximou, né? Oi, então foi uma coisa em família, meu querido primo Luiz, filho da minha tia Nena, do meu tio Irineu, que falou assim: Fernando, você tá com um negócio de estúdio, né? Eu tenho um amigo que tá procurando. Exatamente. Posso te apresentar? Então eu já conheci o Giba de nome, obviamente, de falar com amigos do setor, temos amigos em comum e hoje estamos aqui por isso. Então vamos agradecer ao Luigi também, meu primo, que nos ajudou nisso. Aliás, um grande profissional. Um grande profissional. Da área do marketing, das mídias digitais. Sim. O Luigi é um expert. Tem que vir aqui também, né? Contar um pouco da sua expertise nessa área. Ele também tem muita história. Muita. Um profissional muito qualificado, está tocando, entre outros projetos, a São Paulo Oktoberfest. Exatamente. Juntamente comigo também. Exatamente. Estaremos lá, hein? Tô contando no calendário aqui. É isso aí, com certeza. Bom, o Giba, como eu falei, é muito reconhecido, já recebeu o prêmio Top Mega Brasil no ano de 2015, cofundador do Papo Automotivo, promovendo a troca de informações durante a pandemia, né? Porque não dá pra gente ficar parado esperando o que ia acontecer do mundo. Fundador da Expertcia, que eu vejo aí na sua camisa, atuando em eventos como Salão do Automóvel, Fenatran, né, nessa linha de eventos, até o próprio São Paulo Oktoberfest, tem uma série muito interessante de trabalhos, e atualmente coordena a comunicação do São Paulo Oktoberfest e do Congresso da Mobilidade Verde e Cidades Inteligentes, que é o assunto do momento. Eu vou começar, Giba, uma pós-graduação em cidades inteligentes. Olha só. Eu me encantei com esse assunto. Podemos ir falar disso também qualquer dia. Muito bom. E, obviamente,
O Giba, jornalista automotivo há tantos anos, acompanhou toda a evolução do mercado até chegarmos no ponto de hoje, que é a eletrificação dos veículos. Você vê, já está... É uma realidade, não é uma... será que... Não, meu amigo, não é nem aquela coisa se, porque já é, e nem quando, porque já está sendo. É uma questão que não temos como voltar atrás, até mesmo no esporte, né? A Fórmula E, entre outras situações. Então, vamos falar sobre esse mercado de veículos eletrificados e aí que vem a especificidade do podcast do Giba, em especial da presença das marcas chinesas aqui no Brasil. Giba, você tem uma trajetória realmente impressionante, que o currículo não mente, quem te conhece sabe, quem não conhece fica sabendo. Agora, eu queria saber como é que você começou na sua carreira. A gente conversava nos bastidores, né? Que às vezes a gente já vai direto para uma área, para uma carreira, enfim. E o que levou você a se especializar na comunicação corporativa e, mais especificamente, falando do mundo automotivo? Muito bem. Primeiramente, obrigado mais uma vez pela gentil apresentação aí do meu perfil, da minha história. Eu também me formei em jornalismo, né? E devo dizer que a primeira experiência como jornalista foi cobrindo pugilismo, por incrível que pareça. É verdade? O mundo do boxe? O mundo do boxe, a chamada nobre arte, né? Na época, Maguila começou a se destacar, então houve uma editora que criou uma revista. Eu, ainda na universidade, na faculdade, eu fui descobrir qual era a oportunidade que tinha para alguém que estava iniciando no jornalismo, né? Porque o jornalista tem que ir atrás de todas as oportunidades. Opa! E eu fui atrás dessa. Então, comecei a cobrindo o pugilismo sem entender nada de pugilismo, mas comecei a fazer uma cobertura da vida dos profissionais, amadores ou também profissionais. Então, ali já foi uma grande lição, né? A gente tem que estar sempre buscando o que está por detrás das histórias. Que histórias estão por detrás da história? A história que eu estava precisando cobrir era o pugilismo em si. Mas, num primeiro momento, ainda não dominava todas as nuances da luta, então eu foquei, né, contar a história dos pugilistas. Então, todas elas ensinam muito, né? Depois eu migrei para uma empresa, a Dupont. Trabalhei também na indústria química durante 2 anos, mas eu queria ter experiência de jornalista, que é extremamente importante para quem um dia pretende ser assessor de imprensa. Ter o vírus da redação, como a gente costumava chamar, né, Fernando? Então, o frenetismo da redação. Até para você entender a jornada que os jornalistas enfrentam dentro de comunicação, as empresas precisam entender mais essa jornada para conseguir atender melhor, fazer a melhor ponte entre empresas e imprensa, né? Então, comecei no jornalismo econômico, na Gazeta Mercantil, tive uma experiência também no então Jornal da Tarde, né? Aí, por fim, em 90, eu migrei para o mundo corporativo, indo ser o redator da Mercedes-Benz. Certo. A minha missão era divulgar aqui no Brasil todas as tecnologias de produto dos carros da marca Mercedes, né? Fiquei um bom tempo lá, fiquei mais de 17 anos, me tornei gerente. Não só na linha pesada. Não só os automóveis, mas também na linha pesada. Porque o Brasil vivia nesse momento a reabertura, né? Exatamente. E aí a galera, porque o pessoal era difícil você conseguir, eu lembro... Bem lembrado. Eu lembro de uma história, se não me engano, de uma Mercedes, eu não sei se era do Chororó, do Chitãozinho, que importou e as pessoas olhavam aqueles carros e tal, e aí com a reabertura, né, eu acho que o Collor proporciona isso, né? E aí as montadoras conseguem oferecer uma gama maior de veículos, no caso da Mercedes, por exemplo, uma montadora de linha premium, né, trazendo os seus veículos para cá. E várias outras marcas vieram também trazendo uma diversidade de opções de produtos, né? Sim. Então, para resumir um pouco mais também o meu perfil, depois eu fui trabalhar na Volkswagen, onde eu era gerente de comunicação, e, aliás, um pouco antes também houve uma fusão de Mercedes com Chrysler, então também uniu-se a cultura de negócios, ou cultura dos alemães com os americanos, né, que é a parte da Chrysler. Tudo isso aí juntou uma boa experiência no setor automotivo lá. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso é espetacular, essa experiência. Agora, eu te pergunto, Giba, quando a gente pensa nesse mercado, né, eu tenho alguns amigos que trabalham em grandes corporações e multinacionais, no caso, não é tão simples, tem uma série de desafios. O que você elenca, né,
Por exemplo, eu penso um desafio é o próprio conhecimento de línguas. Porque você vai lidar com gente fora, né? No caso da Mercedes, da própria Volkswagen, né? Eu conheço gente lá que teve que aprender a falar alemão, teve que minimamente... O inglês hoje é uma necessidade. Mas que outros desafios, ou se esse já era um desafio que você enfrentou na sua atuação, conta pra gente. O idioma inglês sempre foi fundamental. O alemão, mesmo sendo empresas alemãs, não era uma demanda. Os alemães preferem que você fale fluentemente o inglês do que razoavelmente o alemão. Ah, é? Então, eles não têm paciência, até porque, ao se tratar de negócio, você não pode cometer erros de mal entendimento. Você imagina? O brasileiro entender mal o alemão seria uma coisa muito fácil. Sim. Né? Então, para quem trabalha nas multinacionais, a primeira grande demanda era o inglês. Mas eu diria para você, Fernanda, que mais do que o idioma, o grande choque cultural talvez seja um dos mais significativos para quem vai trabalhar muito próximo do board, da direção. Da cúpula. Da cúpula, né? A questão cultural. E dentro desse guarda-chuva da questão cultural, existe aquilo que os alemães têm muito fortemente, os europeus também, em geral, que é o planejamento. A organização. Os brasileiros têm muito a aprender, né? Já aprenderam muito pela convivência com grandes marcas europeias, americanas, e a questão principal é você saber planejar e ter responsabilidade com o que você se compromete. Né? Certo. Não existe desculpas, não existe jeitinho brasileiro. Né? Existe compromisso e existe planejamento. Eu me lembro uma vez que teve uma reunião com um alemão, um inglês que ocupava um cargo muito, muito elevado também lá, e eu trabalhava com a imprensa para ver o que saía daquele resultado para fazer uma divulgação. Houve um acordo nessas áreas e teve um outro colega brasileiro que, ao comemorar o acordo, já disse nessa roda, agora nós vamos correr para executar. O alemão falou exatamente assim, nós não vamos correr, nós vamos planejar, porque quem corre é porque está atrasado. Então, com os alemães, ou com outras culturas mais avançadas, a questão um dos maiores aprendizados foram planejamento e comprometimento com aquilo que está planejado. Essa, acredito que seja uma das principais lições que a gente tem, que todo mundo que trabalha com uma marca alemã ou de outro grande país, grande mercado tem. Quando vem com essa cultura. E os chineses também são assim, Giba? A gente vai fazer essa interface, vou até te perguntar mais para frente, mas o chinês também tem isso, porque o povo oriental ele é sempre tido como extremamente correto, né, em suas ações, aquela coisa, o pessoal fala, né, o estilo oriental mesmo, de ter, né, a tomada de decisões, a maneira de lidar. Os chineses, eu nunca trabalhei diretamente com os chineses, mas por tudo que eu acompanho, eles são um povo, falando como nação, antes de falar como empresa, que pensam a longo prazo. Eles planejam não só o ciclo do período político, dos 4 anos, como os 8 anos, como é no Brasil e outros países ocidentais. Esses tiros curtos, né? Eles pensam a longo prazo, 30, 40, 50 anos. Então, você vê então, que é um planejamento que eles realmente pensam no futuro. Tanto é que hoje nós estamos vendo a China num presente que foi futuro lá atrás, para o qual eles se prepararam. Quer dizer que o que a gente está vivendo hoje aqui, essa realidade no segmento da eletrificação dos automóveis, dos veículos, para eles é fruto de coisa que já começou há muito tempo. E eu vou te dar um pequeno exemplo, muito simples, mas um pequeno exemplo. Quando a gente visitava os salões internacionais do automóvel, além do Salão do Automóvel do Brasil, você não via marcas chinesas, mas você viu grupos chineses. E esse transitando era comum, na verdade chamava até atenção, aquele grupo de chineses sentado, ou melhor, agachando-se perto dos carros, tomando medidas, fazendo fotos. Isso em Frankfurt, isso em Detroit. Isso em Detroit, Frankfurt, Paris e também em São Paulo. Então eram umas figuras que a gente até achava engraçado. O que estão fazendo aqui? Puxa, mas era uma coisa muito rudimentar, né? E eles, com o tempo, copiaram muitas coisas. Mas só que hoje a gente está vendo que eles se desenvolveram tanto que estão entregando produtos com padrões de qualidade, com padrões de eficiência, que concorrem com os maiores mercados do mundo. Então, eles souberam pensar a longo prazo.
Não só pensar, se preparar a longo Isso. prazo. Então, a China tem uma série de restrições do âmbito político, em termos de liberdade, mas eles são planejadores de longo prazo. E hoje nós estamos vendo que está dando certo. Eles estão literalmente avançando no campo econômico, no campo global, no campo político. Então, eles têm essa cultura do longo prazo. Do ponto de vista empresarial de planejamento, eu acho que ainda existe uma discrepância muito grande, porque, às vezes, as decisões que eles estão tomando no Brasil, eu estou generalizando sem falar de nenhuma marca específica, Sim. às vezes demora um pouco para tomar. E pelo que eu ouço dos meus colegas que atuam, mais diretamente, são as decisões meio de cima da hora. Mas vamos fazer. Então, demora um pouco para se convencer em tomar algumas decisões do ponto de vista corporativo, mas quando tomam, acelera todo o processo para dar conta de atender algumas demandas das quais eles foram convencidos, né? Interessante. Eu paro para pensar justamente nisso. Como que uma nação, né, tem essa visão, né, começa a projetar, preparar as suas equipes, e o que hoje a gente vê como novidade, para eles já é fruto de uma coisa que veio vindo. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mas ainda falando da comunicação, nós conversávamos sobre isso nos bastidores, né, Giba? Como é que você vê essa evolução da comunicação no setor automotivo ao longo dos anos? Porque, historicamente, eu vou falar da publicidade, mas eu quero que você fale dessa parte da comunicação corporativa, enfim. Eu sou apaixonado por publicidade automobilística. E o Brasil, na minha opinião, nós temos os publicitários mais inventivos do mundo. A publicidade brasileira, ela merece ganhar todos os prêmios, ela merece ganhar, porque sempre foi muito criativa. E no mercado automotivo eu via muito isso desde sempre, né? As publicidades, as propagandas de televisão, por exemplo, da Volkswagen nos anos 60, né, eram tão criativas, tão inventivas. Eu tive a honra e a alegria na minha vida de, na Jovem Pan, ter trabalhado ao lado do Franco Neto, né, até o fim da sua vida. Eu fui o parceiro dele final no Pan News Noite, depois nas gravações do Pan News para a rede Jovem Pan. E eu aprendi muito com o Franco Neto. E era a voz das propagandas da Volkswagen nos anos 60. E ele contava que eu pago uma fortuna pela exclusividade e tal, não sei o que tem. E eram propagandas sempre muito criativas. Então, esse lado eu sempre vi evoluindo e cada vez mais evoluindo, mas ainda na propaganda com aqueles mesmos ares. Sempre tem uma piadinha, uma comparação, tinha uma provocação, às vezes, entre as marcas e tal. E na comunicação corporativa, como é que a gente vê isso? A comunicação corporativa, a assessoria de imprensa, ela também teve que evoluir, e bastante. Até porque o jornalismo evoluiu. Deixou seu formato tradicional, seu formato impresso, e foi também navegar nas ondas digitais. Então, aliás, foi uma grande dificuldade, especialmente para jornalistas automotivos, né? Muitos sentiram a chegada da concorrência dos influencers, dos influenciadores. É verdade. Então, houve um embate. Teve muitos que acharam que talvez a profissão estava indo para o seu final, né? Que os profissionais não estavam sendo valorizados, mas é literalmente a era digital. E muitos migraram muito bem para a era digital. Muitos jornalistas passaram a ser dentro do setor, fazendo uso do conhecimento, da experiência, da participação em eventos, fizeram uso também dessa oportunidade e migraram, se tornaram influencers, criaram seus canais, não era só TV, não era só rádio, não era só revista, passaram também a migrar. Obviamente, as áreas de comunicação de todas as marcas também precisaram acompanhar essa evolução, até para fornecer oportunidades, fornecer plataformas, fornecer materiais. Sim. Para que os jornalistas tivessem o que divulgar e como divulgar. Então, essa virtualização, essa digitalização da comunicação também tem que atender, e grande parte das marcas hoje estão, para não dizer todas, estão atendendo. A assessoria mais tradicional talvez fique mais por conta do relacionamento, porque não é porque entra a digitalização que os profissionais, os executivos de comunicação profissionais, têm que perder a conexão direta com os jornalistas. Continuam existindo pessoas, tanto da parte da imprensa quanto da parte
das áreas de comunicação. Então, não se extinguiu a assessoria, o formato anterior, porque o formato anterior é relacionamento, é conexão, mas se somou a ela essa digitalização, vamos dizer assim, para que os dois públicos conversem melhor, os stakeholders conversem melhor com o público, porque o público está digitalizado. O consumidor está digitalizado. O consumidor também está sendo informado por aqui. Então, assessoria de imprensa e imprensa também tem que estar bem atualizado com essas plataformas, né? E assim está acontecendo. Algumas marcas são mais bem-sucedidas que outras, né? Mas todas elas estão muito orientadas para atuarem juntas aí, mais do que nunca, junto com as áreas de marketing, inclusive. Isso. Não Porque antes existe tinha mais essa briga. Nossa, essa Quando eu briga era entrei em constante. jornal, Giba, falava assim, olha, aquele ali é a turma da publicidade, do comercial. Verdade. Não fale com eles. Não faça nada que eles pedirem. Parece Porque piada, mas senão, é verdade. não era assim? Porque senão isso aqui vira... nosso negócio é notícia, a parte ruim. As figurinhas que vão em volta é a parte deles. Cada um fica na sua. Era assim. Hoje não. Hoje a criação de conteúdo tem que ser integrado, né? Totalmente, porque o público lá fora se integrou. É. Então não existe motivo para a área de marketing, a área publicitária, fazer algo desconectado Sim. da área de comunicação. Tanto é que algumas diretorias hoje assumem as duas áreas, né? Então, algumas grandes empresas acabam assumindo, o que faz todo sentido, porque a comunicação tem que ser adaptada a cada plataforma, a cada público, mas a comunicação deve ser a mesma. As mensagens devem ser a mesma, de novo, adaptada sim. Mas a mensagem não muda, né, Giba? Não muda, e ela tem que ser cada vez mais transparente, cada vez mais assertiva. Eu acho que as áreas de comunicação, trabalhando em conjunto com as áreas de marketing, estão conseguindo fazer isso. E hoje também vejo, sobretudo nas grandes corporações e segmentos de governo, que é onde eu tenho também a minha expertise, né, do setor público, aí entra junto, né, se funde a comunicação, não só a questão do marketing, mas também a transparência naquele negócio de accountability, de governança, né, de mostrar que a empresa ela é correta. Né? Tinha aquela frase antiga, né? Não basta ser, tem que parecer. E a gente tem que mostrar isso também. Tem essas questões, né? Porque volta e meia surge um escândalo, surge uma... E aí vai buscar a comunicação. E aí isso demanda também investimento. Você tem que estar calçado para disputar essa prova. Não dá para correr descalço. Né? Falando nesse contexto de crises aí, né? Trabalhar a comunicação nos melhores momentos já é um bom desafio. Sim. Um bom desafio. Porque você precisa lançar novos produtos, novos serviços, só que você não é a única marca que está lançando, a sua concorrência está lançando também. E detalhe, para o mesmo público. No caso, vamos falar da imprensa, ou atingindo os mesmos consumidores. Uhum. Então, é um desafio, porque você tem que garantir que aquele lançamento seja bem sucedido, que a compreensão, a recepção daquilo que está chegando no mercado seja bem recebido, bem feito. Clara. Mas, de fato, é no momento das principais crises que a área de comunicação é mais demandada, ela é mais exigida. É onde não se pode fazer experiências ocasionais. Você tem que estar seguro do resultado que vai ter. Então, as crises, por pior que elas sejam, são elas que acabam valorizando mais os profissionais de comunicação, as áreas de comunicação, desde que eles estejam preparados e sejam experientes para cumprir essa demanda, né? Pois é, e por isso que o mercado busca cada vez mais os especialistas, Sim. Quem realmente tem essa expertise e esse know-how. Ô Giba, eu falei no começo da nossa entrevista do papo automotivo que você teve essa criação durante a pandemia. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Como é que foi o impacto dele na comunicação do setor durante aquele período crítico que a gente não sabe, vou ser bem tétrico, a gente não sabia se ia ter amanhã. É verdade, né? É verdade. Esse foi uma iniciativa das coisas que mais me orgulham, porque ele fez para muita gente uma grande diferença. Uhum. Mas ele não nasceu com uma ideia de se tornar o papo automotivo. Foi quase que uma coincidência. Eu e meu colega que trabalhou comigo na Volkswagen, Christian Maxen, que hoje é
empresário de uma grande agência Live Marketing, Carbono, nós sentimos a falta durante a pandemia todo mundo estava na reclusão absoluta, reclusão mundial, e esse colega, a gente estava preocupado com a saúde dele, então nós resolvemos fazer uma surpresa, né? Nós iríamos, porque os jornalistas também, ele era um guia internacional, um guia que já levou grupos de jornalistas para várias partes do mundo, então ele era uma das figuras mais conhecidas do setor automotivo por essa experiência. Então, nós combinamos de fazer uma surpresa. Ao invés de sermos somente eu e o Christian, que íamos fazer via Zoom, na época, uma surpresa para saber como é que ele estava, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos convidar mais alguns jornalistas que estão fazendo a mesma pergunta para saber se ele está bem, se está com saúde. Vamos fazer uma surpresa. Entramos nós dois e os jornalistas entram na sequência. Pois é, mas todo mundo gostava tanto desse colega que logo no primeiro encontro foi mais 20 jornalistas do Brasil inteiro. Martin Bernsmiller é o nome desse colega. Então, entramos nesse encontro virtual, a gente chamava de happy hour virtual. Cada um levava o que queria beber, né? E virava um encontro. Então, sim, fizemos aquele encontro e foi entrando um jornalista de Minas Gerais, outro do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina. Então, o Brasil estava sendo representado. Então, para ele foi muito especial e para nós também. A gente viu que os jornalistas que não estavam sendo privados dos eventos automotivos, porque tudo parou, não havia mais lançamentos de produtos, não havia encontros. E esse grupo ele se reunia umas 4, 5 vezes, quase por mês, de tão frequente que eram as reuniões, os encontros, os eventos. Então, passado todo aquele tempo, aquela situação, aquela tristeza, chegou essa plataforma, aí alguém falou, poxa, não dá para fazer isso todo mês, não? Então, criamos o Papo Automotivo porque era um encontro, não para lançar produto, não para falar, não para ter um tema. Era que todo mundo se conversava, todo mundo se via, né? E fizemos aquilo, alguns dos que participaram, né, acabaram nos deixando e acabou sendo um marco, né, no setor, porque foi a única possibilidade de encontro, ou reencontro entre executivos de comunicação, entre profissionais de comunicação e a imprensa automotiva, passou a ser o Papo Automotivo. Aquilo foi até quando voltamos a nos ver, voltamos a ter os encontros presenciais, mas recentemente ainda me perguntaram se eu vou retomar, eu estou pensando nisso. Que legal, que bacana. E porque além dos negócios, é o que o mundo automotivo fez, que foi unir essas pessoas que, né, muito além do que os negócios que o mundo automotivo trouxe, são essas amizades e essa preocupação em saber no momento de tanta incerteza, né, essa preocupação de como é que tá, porque hoje, né, é até uma pergunta que eu te faço, né, nessa questão da comunicação corporativa, tudo se adequou ao digital, mas um call não substitui um café, né? Não, é verdade. Isso é importante. As pessoas têm necessidade de se ver, né, de se contatar. Até a gente sabe que era nos cafés das coletivas, dos eventos, que os jornalistas acabavam obtendo as informações mais exclusivas, né? Puxa num canto aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Né? E às vezes ia naquela... A gente que fazia media training, você também é especialista nisso, a gente sempre falava, olha, o que a gente pode falar, vamos falar sim, é interessante, mas tem coisas que a gente ainda precisa aguardar. Então, cuidado com o café. Exatamente, exatamente. Porque a gente sabia que tinha muita gente experiente, né, para fazer uma abordagem, né? E, por bem ou por mal, todo mundo tem um momento certo de falar aquilo que você quer falar. Então, não dá para antecipar. Tem compromissos com a empresa, compromissos com as instituições. Se você ocupa um cargo de confiança, você tem que respeitar aquilo, né? Especialmente na frente da imprensa. Só tem parceiros. Mas os parceiros respeitam o fato da gente não poder comentar uma série de coisas. Claro. O respeito é fundamental. Mas agora você me lembrou uma história, Giba, falando de café. Eu não vou poder dizer aqui, ficaria deselegante, o nome do político, grande político do Brasil, que fazia as coletivas de imprensa pelo cargo que tinha, atendia a imprensa. Existem alguns temas mais espinhosos, algumas coisas assim mais complicadas, que não dava para atender ali e ficava sem informação e tal. Mas às vezes ele queria falar, mas ele queria direcionar para um veículo e ele fazia assim, uma hora para um, uma hora para outro. Ele era até democrático nesse...
não privilegiasse um único, mas acho que às vezes eu era o sorteado. Aí eu tava ali na coletiva e falava assim, olha, vinha o assessor Fernando, o fulano de tal gostaria de tomar um café com você. Fica mais um pouquinho. Então eu já sabia que eu tinha que esperar porque alguma coisa ia vir. Ou era uma informação em primeira mão, o que ia dar, ou era um anúncio que, olha, daqui a uns dias vai acontecer tal coisa, fica de olho. Um bastidor, alguma coisa assim. Às vezes nem era alguma coisa que eu podia soltar, né? Mas era um off do off, porque era reservado no cafezinho. E isso era muito legal. Mas isso é da credibilidade que você construiu, né? Porque Exatamente. não são só as empresas que têm credibilidade. O jornalista também constrói a sua credibilidade. Se nós perdemos isso, nós não temos mais nada, né, Giba? O que nós vamos fazer da vida? Não. Se nem acreditarem no que a gente diz. É verdade. A gente sempre fala, né, que a reputação, a imagem, você constrói ao longo dos anos. E para perder, uma pisada... leva tudo a perder. Né? E nesse mundo digital se pulveriza a coisa muito rápido. Sim. Né? É difícil de você segurar, de você frear uma coisa, porque quando ela está no digital, é inimaginável o alcance, porque é um alcance global imediato. Ao mesmo momento que a gente acaba de subir esse vídeo que nós estamos dando essa entrevista no YouTube, nós aqui na Moca conseguimos assistir como alguém na China consegue assistir ao mesmo tempo, alguém nos Estados Unidos, é simultâneo, né? E é global. Então isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. E fica a dica para quem nos assiste, que quer entrar na área de comunicação, que acha que é legal, sim. Eu digo, é muito legal. Eu não saberia fazer outra coisa da vida. Mas traz, né, Giba, uma carga de responsabilidade muito grande. Porque assim como você pode acabar com a tua reputação, você pode acabar com a reputação de uma empresa, de uma pessoa, de uma família. Né? E isso e quem pede o apoio de uma área de uma especialista em comunicação sempre tem grande expectativa. Os que já têm uma imagem boa, quer melhorar muito a imagem. Eu quero continuar, quero ficar aqui. Os que não têm, quer reconstruir. Então, a demanda é grande. Comunicação é algo extremamente sério. Que precisa, a exemplo da medicina, Sim. Você precisa de pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, para você não correr riscos, né? Com relação às pessoas que vão ser atendidas, e também um dos maiores patrimônios para as empresas e para as pessoas é a reputação, é a qualidade. E por isso que nessas áreas, Giba, 90% das vezes as relações se estabelecem por indicação. Sim. Porque diferente, o médico, o advogado, o jornalista, as pessoas não vou usar um termo bem antigo aqui, as pessoas não vão buscar nas páginas amarelas. Né? Deixa eu ir lá no J de jornalista, vamos lá, tem o Fernando, tem o Gilberto, tem o Pedro, a Maria, tem a Débora, tem a Cláudia, vou ligar aqui um por um para ver se eu simpatizo com a voz. Quando precisa de um advogado, de um médico, o Giba, eu tô com uma dor nas costas aqui, aí você vai falar, pô, eu tenho um ortopedista que eu conheço, que ele, cara, me ajudou um parente, ajudou não sei quem, cara, eu tô com um problema num contrato e tal, pô, você tá com problema no contrato? Doutor fulano, ele vê todos os meus contratos, eu vou te dar o telefone dele. Eu precisava trabalhar melhor minha divulgação e tal, pô, foi o que aconteceu com a gente, né? Você chegou aqui por uma indicação de uma pessoa que é meu primo. Exato. Né? Então, essa rede, porque a reputação, quando o profissional constrói, cria-se uma rede bastante sólida. Então, isso é fundamental. É verdade. Foi exatamente isso, né? A gente, quando quer oferecer algo para uma marca, para um segmento, oferecer algo que seja bom, você precisa de se unir com parceiros que têm a mesma qualidade. Né? Ô, Giba, você, então, vamos caminhar para... Eu quero muito saber desse podcast, né, do Check in China, porque você fez o papo automotivo, teve essa questão ali, já viu como é que é esse ambiente digital, traz toda essa bagagem, essa expertise que a gente conhece muito bem. Agora, o que te motivou a criar esse produto, porque nós estamos falando de um produto, e quais são os principais objetivos desse podcast? Para quem está assistindo a gente, fala assim, opa, eu vou poder conhecer mais sobre esse universo, veículos eletrificados, a fabricação chinesa, o que eles estão fazendo para o mundo, em especial para o Brasil. Perfeito. Antes, eu só queria lembrar quem que é a China. Né? Sim. A China, para quem não sabe, é a civilização mais antiga do mundo. São mais de 4.000 anos. Então, às vezes, a gente vê algumas iniciativas da China ou dos chineses, né? Às vezes trabalhando algumas coisas simples de uma forma tão criativa,
tornando simples algumas atividades que são mais complicadas. Você fica pensando, por que eu não pensei nisso antes? Né? Então, de onde vem essa criatividade? De onde vem essa capacidade de trazer soluções? Né? Então, tá aí, primeiro, não é só um aspecto histórico, é uma questão de evolução de uma sociedade. E a gente, até pouco tempo, conforme eu falei, né, não via os produtos chineses como produtos de qualidade, mas eles foram evoluindo. E hoje eles chegaram nessa situação. Então, e a gente está vendo também uma movimentação muito grande aí da expansão da China pelo mundo todo. Acho que não existe uma única nação que os chineses não colocaram seus produtos, não colocaram seus serviços lá. E o Brasil é um dos mercados preferidos dos chineses. Mas, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, no final do ano passado, eu conversei com o CEO executivo da McKinsey, que é uma agência que faz estudos de mercado aí. São fantásticos. Exatamente, extremamente importante. E falando com ele, o executivo disse o seguinte: existe na China atualmente 130 marcas automotivas. 130? 130 marcas automotivas. Nacionais da China. Da China. 130. Das quais, segundo ele, 80% são desconhecidas dos brasileiros. Portanto, eu até não estranha a sua estranheza. Eu fiquei... Porque aqui você fala, brasileira, não temos nenhum. Nós tínhamos o Gurgel. Bem lembrado. Que é uma baita história do Gurgel. Que é o sonho do Gurgel, que eu acho uma tristeza essa história, ele ter terminado como terminou. Isso dá assunto pra gente falar num outro episódio, hein? Bem falar um pouquinho disso. E agora tem um cara que tá fazendo, né, querendo fazer um carro elétrico brasileiro aí, tem um empresário, enfim. Mas se você falar marca brasileira de veículo, não tem nenhuma. Brasileira. Não tem. E a China tem 130. Temos mais 130. E segundo esse colega da McKinsey, que faz estudos aí, 80% delas são desconhecidas dos brasileiros porque elas são marcas que atuam somente no mercado chinês ou são marcas muito recentes. Mas também, ainda de acordo com essa entidade, né, com a McKinsey, grande parte delas tem interesse em se expandir, e o Brasil é um desses mercados, porque já algumas montadoras, né, já estão abrindo esse mercado de veículos elétricos, como a GWM, a BYD. Eu acho um dos nomes mais bonitos. Great Wall Motors, é isso, né? Que é a homenagem à grande muralha da China. GWM. Para quem não sabe, GWM, você que vem na rua, um Raval, né, tem aquele Wara, né, que é o menorzinho. GWM é Great Wall Motors. Bonito nome. Bonito nome. A BYD, que também consolidou-se, né? Também eu acho que tem os nomes muito bonitos que vêm do mar, né? Os carros, né? Tem tudo Você isso. tem Seal, Dolphin, né? Exatamente. Bem legal. Os carros de maior sucesso das marcas aqui. Sim. Então, essas marcas a gente está acompanhando aí através de congressos que tratam dos carros elétricos, da eletrificação, da hibridização, salão do carro elétrico também. Então, a gente está vendo que muito mais coisas devem vir por aí. Nós só temos uns exemplos das marcas que estão explorando o Brasil, no bom sentido, em termos de produção local. Sim. BYD, lá em Camaçari, já começou a construção no ano passado. A GWM já tem uma fábrica lá em Iracemápolis, onde a Mercedes-Benz tinha lá. Então já começam as duas com previsão de pelo menos que até onde eu entendi, tem previsão de início de produção este ano ainda. Então, nós vamos ver muitas coisas ainda da China. E quem fabrica quer vender, né, Giba? Especialmente chineses, né? Pois é, se você... Desculpa, isso é uma coisa bem básica, né? Quem fabrica quer vender e quer cada vez mais ampliar mercado. Você começa com um negocinho pequeno, você começa a vender para os teus amigos, para os teus vizinhos, enfim, eu brinco que para parente é bem difícil. Começa com os amigos e com os vizinhos. Aí vai falando, quando você tem que aumentar a tua produção, e aí você vai ficando feliz com isso. Então, quem fabrica quer vender. E não só nas marcas automotivas, tem também as celulares, né? Sim. Xiaomi, agora inteligência artificial, né? Com o DeepSeek. Então, os chineses estão abraçando o mundo com muito carinho. E olha, eu vejo uma particularidade com o Brasil, alguma semelhança, que é essa abertura à inovação. Uhum. O brasileiro ele é aberto a isso. E aqui nós temos mão de obra que pode ser capacitada, porque eu acho que o Brasil falta um pouco de capacitação em mão de obra em várias áreas. Eu não estou falando nem de uma específica para falar do setor automotivo, mas nós temos um arcabouço possível
E aí fico aqui, aí já um jornalista opinativo. Tem que se juntar com o Senai, tem que se juntar com a área de aprendizagem, né? Eu dou o exemplo do Senai porque eu sou fã do Sistema S incondicional. Vou defender o Sistema S incondicionalmente. Para aumentar a mão de obra, porque nós temos que viver isso, nós temos que viver o pleno emprego, todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo estudando, está todo mundo com saúde, qualquer nação prospera. Perfeito. Me prove o contrário. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que chegam. Eu penso nisso. Aqui no Brasil, vamos nos aprimorar, vamos nos juntar para a gente poder caminhar para frente, gente, porque não dá, não tem condição. Eu penso dessa maneira. Muito bem, então, ainda respondendo a sua pergunta, Fernando, então, eu acho que o cenário no qual se insere a China, o mercado chinês, neste momento está com mais perguntas do que respostas. Sim. Né? Sobre como é que vai se expandir no Brasil aí as bases de abastecimento, né? Os carros estão chegando, mas existem ainda muitos desafios para serem vencidos em relação a postos de abastecimento para esse mercado crescer, as parcerias governamentais para que chegue naquilo que você lembrou logo no começo, para cidades inteligentes, né? Não dá para ter cidades inteligentes sem o avanço da eletromobilidade, né? Sustentabilidade. Que chega, abraça toda a sustentabilidade. Então, como existe muito mais perguntas do que respostas nesse momento, aí tive a ideia do Check-in China, né? Fazer um check-in, a China fazendo um check-in, né? Esse foi o conceito no Brasil, né? Para que a gente traga os players desse mercado, né? Não chineses apenas, os brasileiros que estão atuando nesse mercado, e não do Brasil, não da China para o Brasil, mas também os brasileiros, as marcas brasileiras que estão visualizando no mercado chinês também a sua expansão. São os dois lados. Então, a ideia do Check-in China é trazer representantes da indústria, do mercado, da imprensa, né? de todos os segmentos, para lançar um pouco mais de luz, para tentar gerar um pouco de perguntas, mas também trazer um pouco mais de respostas para essa demanda neste momento. Então, brevemente, a gente está consolidando aí eventuais parcerias aí com empresas desse setor, para a gente fazer desse podcast uma plataforma onde se discute mais constantemente esse cenário. Eu vejo você, Giba, como um hub, né? Para unir essas pontas e para desmistificar, para fomentar. E espero de coração que seja o embaixador dessa revolução do mercado automotivo, dessa revolução geopolítica automotiva e econômica que nós estamos vivendo. Então, esses são temas importantes e relevantes que você vai trazer. Mas você mencionou também a importância da inovação, da mobilidade sustentável, das cidades inteligentes. Eu sou apaixonado por esse tema, acho fundamental. Mas o que você acha que está moldando o futuro do mercado automotivo no Brasil? É pensar nisso, em coisas mais inovadoras, mais sustentáveis? Como você disse, nós ainda temos entraves, né? Precisamos pôr mais postos de recarga, né? Amigos meus vêm me perguntar, né? Fernando, será que eu devo comprar, né, um veículo elétrico? Eu queria muito, eu acho que assim, o conceito já pegou. As pessoas elas já estão interessadas, já entenderam a necessidade de nós mudarmos um posicionamento global, climático, sustentável. A segunda etapa, eu acho que era uma barreira de preço, que agora já vem também, já se iguala ao preço de carros a combustão. Agora, essa barreira é, às vezes, de saber se eu vou conseguir lidar com essa tecnologia, né? Eu vou conseguir torná-la usual no meu dia a dia. Quais são as tendências que você acha nisso, que estão moldando esse futuro do mercado automotivo, que as empresas devem olhar? Por todos os debates que eu tenho acompanhado aí de especialistas dos congressos da mobilidade elétrica, né? Existe sim um avanço consolidado, né? Já em 2024 já superou em 6% mais ou menos as vendas dos carros elétricos no Brasil. Então está havendo sim um crescimento. Claro que é um segmento ainda muito específico, comparando com muito recente, então ainda ele não vou dizer insignificativo, não é a palavra certa, mas em crescimento, né? E o Brasil tem, sim,
que vencer a questão da estrutura, a questão do abastecimento, que é aquilo que o consumidor brasileiro ainda desconfia. O consumidor brasileiro não se sente à vontade, e acho que ninguém se sentiria. Você está equipado com um carro, vai fazer uma viagem aí de longo percurso, sem ter a segurança de que você consegue chegar num ponto para abastecer, Sim. não perder tempo durante a viagem, porque isso também não pode parar no meio da viagem, perder, sei lá, 2, 3 horas para abastecer. Então, as redes de abastecimento continuam sendo um impeditivo. Mas tem algumas soluções que, de certa forma, já existem. Eu fiz, há 2 anos atrás, o lançamento do primeiro caminhão 100% elétrico do Brasil, da marca chinesa XCMG. Né? Eles têm uma das maiores da China, que já estão no Brasil acho que há mais de 10 anos, e eles também trouxeram um cavalo mecânico 100% elétrico. Aí você vai pensar, cavalo mecânico pesado não é um produto que se aplica na parte urbana. Pois é. Se aplica nas estradas. Então, Isso. como é que, se as estradas não têm... Mas eles tiveram um conceito bem diferente, né? Não serão percursos escolhidos aleatoriamente, ou melhor, não são percursos que hoje é um, amanhã é outro, serão percursos determinados que já de uma base de abastecimento para outra base de abastecimento, sendo que em cada base eles trocam o dispositivo que armazena, ou seja, troca entre aspas a bateria. E nessa rota ele vai encontrar o que ele precisa. E vai encontrando, né, pré-determinado. Então, nesse caso, é um caminhão que funciona perfeitamente. Então, a solução foi encontrada na logística. Sem poluição. Sem poluição. Olha isso. Então, os chineses também eles visualizam o problema, mas também visualizam soluções. Eles têm a rapidez em ver um entrave que pode surgir e aí criar a solução para isso. Pois é. Então, ainda respondendo a sua pergunta, falando da mobilidade verde, que é o tema da hora, né? Mobilidade verde, nós já temos tecnologias no Brasil que estão dentro desse contexto, que é o etanol, né? Que já faz parte da nossa realidade. É um combustível limpo, está dentro do guarda-chuva da mobilidade verde. Agora, né, já tem sido consolidado o etanol, mas agora também está sendo a vez de chegar à mobilidade elétrica e também começar a conquistar seu espaço. Vai conquistando aos poucos, ninguém está gravando ainda a partir de quanto vai estar gravando, mas é uma realidade que já existe e vai começar ganhando cada vez mais espaço. Marcas que, não só a marca chinesa, outras marcas também já têm no seu portfólio de produtos os seus produtos elétricos, que também vão começar a chegar, acreditamos, de uma forma mais consistente, com volumes mais consistentes, desde que essa estrutura comece a garantir mais segurança e tranquilidade para o motorista. Hoje eu tenho visto muito aqui em São Paulo veículos de entrega elétricos, então esses caras rodam muito num circuito urbano, ou seja, se roda muito pode poluir muito, mas não mais. Temos os ônibus também, né? Os ônibus também, eu falo para você, num período aqui em São Paulo, eu morei numa rua que era uma ladeira e subia um ônibus. E aquilo faz um barulho, aquele ônibus acelerando, motor a diesel. Que eu falei assim, puxa, que bacana seria se tivesse um ônibus aqui movido, esses ônibus verdes que nós estamos vendo aqui em São Paulo hoje, né? Elétricos, o silêncio, que é da propulsão elétrica, né? Uma coisa assim, além a poluição sonora também. Aquela coisa daquele frenetismo das cidades, o ronco dos motores, o aquecimento, né? Porque aquele monte de motor quente ali, né? Vai mudando a paisagem urbana também. E São Paulo tem uma meta para se atingir em termos do número de frota de ônibus elétricos. Não está longe ainda de conseguir, mas a indústria já garantiu que tem quantidade suficiente para atender qualquer demanda de ônibus elétricos para São Paulo. E a maior frota de ônibus do mundo é a frota de ônibus da cidade de São Paulo, que é, se não me engano, 13, 14 mil unidades. Eu não tenho o número aí, mas ela é significativa. É a maior do mundo, é uma então, coisa assim começa absurda. com o transporte público, né? Isso. Vai ganhando espaço, né? E aí veio falar assim, mas esse negócio de eletricidade não vai dar certo, é novo. Meu amigo, o metrô é do quê? Como é que funciona o metrô? Sem metrô essa cidade aqui pararia. A grande São Paulo pararia.
né? A gente está expandindo a eletrificação das coisas, né? Então, é muito legal, é muito importante. Mas eu queria entender, nessa conexão entre Brasil e China, Giba, você que está mais em cima, debruçado sobre esse assunto, quais oportunidades que você vê para a conexão entre empresas brasileiras e empresas chinesas no setor automotivo? Te dou um exemplo. Te dou um exemplo da minha cidade, por exemplo. Araraquara, ela foi, há alguns anos, ela recebeu 2 operações importantes no setor automotivo. A instalação de uma unidade da Randon. A Randon faz implementos rodoviários, né? Bem conhecida lá do sul do Brasil, e uma implantação da Hyundai Rotem, que é a linha da Hyundai para a fabricação de vagões de trem e metrô. Muito legal, maravilhoso, o investimento das empresas de milhões, eu acompanhei, ainda estava lá na época. E aí, o que é legal? A prefeitura acerta o espaço onde vai ser a construção daquela unidade, vai se construir aqui. Ok? Ok. Em volta desse espaço começam a vir empresas satélites. E brasileiras, muitas vezes pequenas, que vão fornecer uma peça, eu vou aqui criar uma coisa assim, olha, tem um parafuso específico para prender tal coisa que essa empresa fabrica. Ela vai vender para cá. Tem um outro itemzinho essencial para montar tal peça que vai ser... E vira, parece elas ficam meio satélite mesmo, né? Porque elas ficam orbitando no entorno daquela. Isso pode acontecer com a gente aqui? Eu acredito que sim. E você estava falando, eu estava lembrando da dificuldade que os chineses têm de encontrar, primeiramente, entender o mercado brasileiro. Porque eles vêm com uma concepção focada em vendas e sem, às vezes, fazer uma ligação direta com os fornecedores aqui, com os possíveis parceiros. Há 2 anos, ou ano passado, participei lá na São Paulo, na Imigrantes, no Salão de Exposição, de um evento chinês. E é incrível o despreparo que eles têm de se situar em relação a preços, de fazer... eles atendiam diretamente o público. E a gente via uma dificuldade, até lembro que eu comprei lá uma cadeira, eu perguntei 2 cadeiras, a gente falava de cadeiras confortáveis ou não, aquelas eram confortáveis, e eu perguntei qual que era, ele falou 50, né? Falou em inglês, 50 dólares, reais, ele tinha dificuldade, então 50 reais. Eu falei, essa aqui? Não, as 2. Uma cadeira boa, então, é só um detalhe, é só um exemplo. Então, sim, é uma dificuldade que eles têm, eles vêm e eles precisam de parcerias. Não, eles não ainda se identificaram que, para chegar no Brasil, não adianta chegar só com o conhecimento que eles têm do mercado chinês, que é completamente diferente. Aqui tem que ter uma estrutura para você se engajar, conectar com o mercado local. Então, eu vejo, Fernando, que os chineses precisam muito de possíveis parceiros para começar a entrar mais fortemente no mercado. Já é dito que se as empresas chinesas que estiverem aqui não tiverem CEOs, executivos, sim, de alto no board, eles talvez vão demorar um pouco mais para se posicionar no Brasil. Então, eu vejo também que os profissionais de todos os segmentos também são essenciais na hora que eles começarem a ver que precisa não somente contratar, mas ouvir os profissionais, porque às vezes especialistas têm dito que às vezes os brasileiros que estão nessas empresas têm uma certa dificuldade de serem ouvidos, né? Porque às vezes as decisões vêm da China e às vezes sem entender um pouco da dinâmica aqui. Então, eu acho que existem sim muitas oportunidades, né? Nós só mencionamos 2 das grandes marcas aí de montadoras, mas outros tipos de empresas também estão querendo chegar. Eu acho que no âmbito de comunicação, no âmbito de marketing, existem muitas oportunidades para ajudar a eles a chegar, se posicionar e atender eles também. Estamos aqui de braços abertos para colaborar e acho que o Check in China Cast pode ser o porto seguro até para isso, né? Porque eu acho que esse podcast tem um potencial muito grande para isso, olha, vamos dar cara a isso, a essa operação e tal.
Vem aqui, use, né, para poder falar, para poder mostrar qual que é a intenção, por que está vindo para esse mercado, o que vocês esperam de nós, brasileiros, o que nós, além de ser um mercado comercial, o que nós podemos ajudar com mão de obra, vocês precisam, né? Acho que pode ser algo realmente muito, muito legal. Mas o que os ouvintes podem esperar, Giba, do Check in China Cast? Quais os tipos de convidados, de temas que você planeja incluir nas edições que você for criar aqui? Quem vai estar do outro lado, no meu lugar aqui? Ó, você vai estar entrevistando, quem que vai estar aqui? Muito bem. Primeiramente, eu vou contar com você para fazer isso. Mas então, né? já tô feliz. Então. Vou contar com você e vou contar com o Estúdio Vitrola, porque eu vim conhecer, adorei, uma equipe muito profissional, extremamente atenta para os detalhes, né? Obrigado. E você também que conhece o setor automotivo bem, você também que conhece o mercado de comunicação muito bem, eu acho que podemos construir uma parceria muito forte, né? E quem que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir todos os segmentos que convivem, que permeiam essa indústria. Nós queremos ouvir profissionais da indústria, né? Executivos de vendas, de marketing, de comunicação, das instituições que representam aí o mundo do carro elétrico, autoridades também. Claro. São todos players de um segmento que atuam já nos congressos da mobilidade elétrica. E eu vejo que todos eles também entendem a necessidade de fazer as suas vozes serem ouvidas, né? Uhum. De lançar um pouco de luz para esse mercado. Lembra que eu falei que o mercado que nesse momento está tendo mais perguntas do que respostas, né? Natural. Então, a gente quer ouvir bastante desses profissionais, influenciadores também que discutem o tema, profissionais em geral, então, jornalistas, então, como eu comentei. Eu acho que nós temos um público muito diversificado para trabalhar, para se comunicar esse tema, e pautas não faltam, porque nesse segmento, a exemplo dos vários, as pessoas precisam se manter muito bem informadas, muito bem atualizadas. Então, nada melhor do que ouvir diretamente das fontes confiáveis, que oficiais. Estão oficiais, das fábricas, das empresas, e não só do setor automotivo, não, dos outros segmentos também. A gente pretende trazer todos eles aqui para esse bate-papo esclarecedor para esse momento. E qual que você acredita que seja a grande ou as contribuições que o teu produto, o teu podcast pode trazer para a discussão do mercado automotivo no Brasil e, no caso, da presença das marcas chinesas no nosso país? O tema das marcas chinesas, o tema da eletrificação, já faz parte das abordagens de vários jornalistas, de várias mídias, porque é um tema extremamente abrangente, né? Então, as mídias automotivas, de certa forma, já tratam disso, mas nós queremos ir mais a fundo, né? Nós queremos focar nesse tema. Nós queremos construir uma marca para que as empresas entendam que existe uma plataforma, não vou dizer oficial, né? Não vou dizer, talvez oficial não seria o melhor tema, porque estaria conectado com uma outra, com alguma instituição. Não, a gente quer ser bastante transparente, quer ter uma independência de informação e dando voz, né, para todas as entidades que têm algo para apresentar, que têm um produto para esclarecer quais são os benefícios, que têm alguns serviços, que têm estratégias que queiram comunicar. Então, a ideia é fazer do Check in China uma plataforma de informação e de negócios, conectando todos os players desse setor, e para que cada um também encontre seus desafios e as suas oportunidades. Então, Check in China, para resumir, né, é uma plataforma especial focada nesse segmento que está crescendo e vai crescer muito mais ainda, e você precisa estar muito bem informado sobre esse segmento. Que mensagem, meu amigo, que você deixaria para o público que está nos acompanhando agora sobre o futuro do mercado automotivo, né, diante de tudo que a gente falou aqui nesse programa, e a importância de se manter informado sobre as tendências globais? É lógico que, aqui eu que estou dizendo isso, né, a gente não pode ser um idiota no mundo e não entender os movimentos, o que está acontecendo. Tem que se manter informado. A gente não pode usar uma tapadeira nos olhos e achar que isso não é para mim. Isso é todos os movimentos que acontecem globalmente vão chegar para você de uma ou de outra maneira.
né? Uma crise de petróleo que dá, meu amigo, vou dar um exemplo, uma crise de petróleo que dá lá no Oriente Médio ou na Venezuela, enfim, não sei, vai mudar o preço do combustível e isso vai encarecer, por exemplo, entre outras coisas, o frete, que vai mudar o preço do alface que você vai fazer tua salada. Então, tudo impacta, né, no mundo hoje. Que mensagem que você deixa para as pessoas, então, Giba, para o futuro do mercado automotivo, a importância de estar informado sobre tudo o que está acontecendo e, claro, nesse caso, especialmente no seu segmento? O mercado automotivo brasileiro ele é o termômetro da economia brasileira. Se esse mercado que trata da venda do mercado de automóveis, de caminhões que transportam as riquezas pelo Brasil afora, então, se esse mercado, né, está fortalecido, se ele está indo bem, se você está conseguindo pensar em ter o carro ou trocar de carro, é porque, no mínimo, a situação econômica te permite essa questão. Então, o mercado automotivo sempre foi esse termômetro e ele está com previsão. Aliás, começou este ano, a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes, começou em janeiro fazendo um balanço bem positivo do ano de 2024 em relação a 2023 e trazendo uma perspectiva ainda mais favorável para 2025, com produção para atingir 2,8 milhões de veículos, né, leves e pesados no Brasil. Agora, aí entrou, só reforçando aquilo que você acabou de dizer, entra um assunto novo, pode já lançar uma grande interrogação. Aí entra o Trump dizendo que tem essas taxações em cima do aço aí a empresa, a associação já começa a questionar se existe um fator extremamente importante para as montadoras, a chamada previsibilidade. Claro. Que a associação sempre defende. Então, com essa grande dúvida que já foi lançada, né, pelo presidente americano, já começa a colocar uma dúvida no setor inteiro. Então, é só um exemplo para dizer que o setor automotivo está caminhando a passos ou a um ritmo muito forte para se consolidar cada vez mais no Brasil. De novo, foi bom em 2024, promete ser bom em 2025. A eletrificação faz parte desse segmento, né? Faz parte, tem a sua participação para ajudar esse segmento, esse setor a crescer. E nós temos, sim, que estar acompanhando, porque ele sinaliza aí também para onde caminha aí todo o restante da economia. Muito bom, Giba. A gente vai se encaminhando para o final, mas antes eu queria saber de eu acho que é uma novidade, se me corrija se eu estiver equivocado, que é o seu e-book, que está disponível na Amazon, que é o e-book Boa Conversa, Empatia e Comunicação, que aí é uma coisa mais ampla que você traz nessa obra que você fala pra gente um pouquinho, né, como a gente falou lá do começo, da importância da comunicação, essa tua experiência toda na comunicação que você coloca nesse e-book é um manual para as pessoas que querem melhorar nisso? Acho que talvez esse foi o melhor termo, né? É um manual com boas dicas da comunicação, e eu coloco a comunicação nos mais variados segmentos, né? A comunicação corporativa, sim, mas a comunicação pessoal, a comunicação interpessoal, a comunicação que você precisa para falar com todos os tipos de públicos, até na sua rodinha de conversa, claro, né? Porque às vezes ali você constrói boas amizades, ali você constrói relacionamentos. Então, não é só falar, existe a grande capacidade de ouvir, né? Que é uma capacidade em extinção, diga-se de passagem, né? Então, a ideia é eu mais um youtuber também, Mário Black, que também tem mais de 600 mil seguidores no seu canal Quero Treinar, a gente começou a conversar, falou assim, vamos reunir um pouco da nossa experiência, eu trazendo um pouco das dicas do jornalismo, da comunicação corporativa, e você trazendo sua experiência na parte de como influenciadores, na parte mais digital. Então, nós fizemos uma soma de experiências e reunimos aí naquilo que você definiu muito bem como dicas, né? Para que torne a nossa experiência de comunicação mais produtiva, para não deixar que mal-entendidos surjam, experiências para você participar de uma boa entrevista de emprego, né? Falar em público, tudo isso a gente tenta somar neste e-book, né? Para colaborar de alguma forma, porque a gente que trabalhou muito tempo nisso, como você, né, Fernando? A gente sabe que, às vezes, aquilo que passou a ser fácil para a gente continua sendo muito difícil para muitas pessoas.
Então, é uma contribuição que a gente procura dar para esse mercado que vai ser cada vez mais, cada vez mais importante, uma qualidade cada vez mais necessária para fazer o diferencial no seu trabalho e na sua vida pessoal. Já diria o grande Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Bem lembrado. E essa é uma realidade. Então, o e-book Boa Conversa, Empatia e Comunicação está disponível na Amazon, né? Para quem quiser. Essa plataforma gigantesca e maravilhosa. Meu amigo Giba, quem quer te encontrar, como é que faz para falar com você? Quem quer saber mais sobre esse lado, né, do universo da eletrificação, para quem quer saber mais sobre a questão do Congresso da Mobilidade Verde, das Cidades Inteligentes, do São Paulo Oktoberfest, entrar em contato com a Expert Companhia, enfim, como é que acha o Giba, como é que pode ser cliente do Giba, diga aí. Bem, eu vou facilitar aqui, obrigado pela deixa, tá? Vou facilitar deixando diretamente o meu celular, né? 011 985 88 7085. Conforme o Fernando já falou, sou assessor de imprensa aí do Salão do Carro Elétrico, dos Congressos da Mobilidade Verde e também da São Paulo Oktoberfest, que é um evento cultural alemão que faz parte do calendário oficial de São Paulo, da qual eu também tenho a satisfação, juntamente com o Walter Cavaleiro, que é o criador, fundador da festa, de ser o head de comunicação. Então, 985887085, estou à sua disposição. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Meu amigo, eu só tenho a agradecer, espero que tenhamos vida longa no Check in China Cast, estamos aqui para colaborar também, para transformar tudo em realidade. Obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pela confiança no nosso trabalho, e a quem nos acompanhou até agora também o meu agradecimento. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mande sempre os seus feedbacks, deixe o comentário, é muito importante para a gente que você se inscreva no canal. Nós temos uma audiência que está crescendo, mas inscritos são poucos. Então inscreva-se, compartilhe os nossos conteúdos e o que ajuda de verdade é você deixar o like para que esse conteúdo seja recomendado pelo YouTube para outras pessoas. Muito obrigado pelo carinho. Nosso Estúdio Vitrola volta numa próxima edição.